Como é que é, maltinha? Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Season 2, continuação do ano passado. Estou aqui com o meu amigo Diogo e com a convidada especial de hoje, professora Ana Nogueira. Como é que vamos, professora? Está tudo bem? dia, Não professora. está bem? Bom dia. Tem que estar. Então, professora, viu o jogo de ontem? Ou nem por isso? Não, Não? Não. Porquê? não percebo muito de futebol. Só não tem que perceber, é patriotismo. Sabe? Não percebo muito. É um Sei que mundial. ganharam 3-2. Vá lá, ao menos já sabe qualquer Quase coisa. 3-3. Quase certeza. Mas isto já não é ganhar, isto é o Isso empate. aí já é não quase estão a ver. tudo. Mas eu nem precisei de ver o jogo para saber o resultado. Oh, tá bem, mas hoje em dia a internet diz tudo. Exatamente. Então, para que é que eu precisava de ver o jogo? Ah, São 90 minutos? Sim, sim. Não precisava. Quase 2 horas comparadas. Mas a questão aqui Claro. é que temos que ver o futebol, não é ver o jogo. Isso é uma Não, pouca não vergonha. gosto muito. É Com sempre todo o igual. respeito. Com todo o respeito, não respeito. Não acho Mas é que- sempre igual aquilo. Não é igual. não é tem igual. que- tem que começar. Ok, são 11 pessoas a correr atrás de uma bola. Qual? 11 não. 22. 22. 11 cada equipe. São 11 em cada equipa. Pois. Não sabia que é tanto. Não? Mas Pois o é, professor lá. de Ah, Educação é. Física a ver isto vai ficar mesmo traumatizado. Para a vida. Pois. Vai ser incrível. Mas prontos. E do outro assunto falámos. Os seus hobbies. O que é que a professora mais gosta de fazer nos seus tempos livres? Ora bem, eu não tenho muitos tempos livres, mas Está bem, mas há sempre um bocadinho para tudo. sim, gosto de descansar. Gosto de dormir. Fogo. É Não tem verdade. nenhuma atividade que desperte mais a atenção da professora? Sim, imagino, tenho atividade, não tenho tempo para as fazer. Hum. Eu sou fotógrafa de eventos, de casamentos e de batizados, comunhões e assim. E dou aqui aulas, não é? E sou formadora de fotografia aérea. Com drones. Isso é muito engraçado. Deve ser muito interessante. É um bocado, Mas é um bocado como- perigoso quando os drones se aproximam Como da é árvore, assim. que surgiu essa vontade e esse gosto? por Fui essa convidada para ser formadora pela HP Drones Academy, Uhum. porque pronto, as pessoas agora estão a fazer o curso de aviação aérea, não é? Para mexer com drones e assim. Muita gente compra os drones, mas não tem licença para mexer neles. Não consegue mexer neles. Pois Então, e também foram há aí ver. qualquer coisa de cenas proibidas para levantar drones. Ah, sim, sim, sim. Há muitos sítios em que não se pode levantar drone que é logo mandado abaixo. Mas isso é porquê? É por causa de planos de voo, Ok. por causa de ser perto de torres de rede, coisas desse género, percebem? Não pode ser. Mas que há é- aplicações. mas- O que é que interfere? Desculpa a ignorância, mas interfere de que forma? As tuas- Eu não sei exatamente. Imaginem, depende muito da altura a que está a levantar. Ok? O drone pode levantar sempre cerca de 100 metros no máximo. Se levantar a mais, acho que nem é 100 metros, acho que é menos, mas se levantar a mais, pode interferir com planos de voo, porque aparecem os radares, interfere com sonares, coisas assim, entendem? Não pode. Há certos sítios em que não dá. Por exemplo, há um sítio perto de onde eu vivo, que é em Baltar, que aquilo tem um cruzeiro. Lá em cima não se pode levantar drone, porque tem uns bombeiros abaixo. Ah, E aquilo interfere com o sistema deles, então eles mandam os drones abaixo. ok. Porque o cruzeiro é muito alto, a qualquer altura que se levanta o drone, já está a interferir. Uhum. Entende? Então a professora também está a trazer essa formação, mas a professora também gosta sei lá, de uma forma mais não profissional, de brincar entre aspas com os drones. Gosta tem esse gosto de Não. não, Não. Drones. não sei como é que eu vou te expressar dessa forma. Imagine, não por um simples motivo. Há vento, o drone começa a fugir e depois nós temos um problema que é, se o drone estiver virado para a frente, a esquerda é a esquerda, a direita é a direita. Se virarmos o drone ao contrário, para vir em direção a nós por algum motivo, a esquerda é a direita e a direita é a esquerda. Então o drone começa a fugir com o vento e vocês ficam, oh não, está a ir para a direita, tem que ir para a esquerda, zoom, e ele, pum, pum. Percebem? É mau, não gosto. Pois. Isso deve ser um bocado Dá-me um complicado. bocado de ansiedade. Deve ser um bocado chato. Mas a professora também, a professora veio para cá, começou-nos a dar aulas e surgiu no convite do Stru, que a convidou para vir cá, ou... Não, imaginem, eu conheço o vosso professor Hugo daqui, do meu tempo em que fui aluna, e Eu também ia falar sobre isso e eu perguntar. Havia uns rumores que a professora tinha dito também
que dava aulas aqui. Que dava aulas, que tinha aulas aqui. Sim, saí em 2019. Ok. E o vosso professor foi meu professor nas mesmas disciplinas que vocês. Eu tirei curso de multimédia também. TM, SI. Sim, e acho que é só. É. E tive um professor que vocês não conheceram, que era o professor Sandro. Já nos falaram. Já nos sobre ele. falaram, era Já? top. Ele era muito fixe. É. O professor Sandro Moreira. Tive pena de vocês não o conhecerem. É, ele era muito eu fixe. acho que disseram que ele recebeu uma proposta melhor, uma proposta de emprego, não foi? Uma coisa Isso assim do não género. sei, não vos sei dizer. Foi o pelo menos foi o que eu ouvi, não sei se é verídico ou não. Não vos sei dizer, não mantive contacto com ele. Ok, mas. Mas tive pena de vocês não o conhecerem. Era daqueles professores que sabia tudo sobre tudo. Vocês chegavam Isso com era uma coisa que interessante para tinham. nós. Sem dúvida. Vocês chegavam com uma coisa qualquer que tinham encontrado na internet. Ó professor, olha isto. E ele, não gosto desse gajo, olha este. E mostrava-vos o melhor. Uhum. Ele era top, sabia tudo sobre tudo. Muito fixe. É, isso deve ser muito incrível. E também deve ser produtivo nas aulas e tudo. Era muito. Porque ele dava sempre exemplos profissionais. Porque tudo aquilo que ele dava de matéria já tinha feito na vida profissional dele. É muito mais fácil. Por exemplo, eu na universidade tive. Como é que se chama? Tive direito. Direito não sei o que dos mídia, pronto. E na disciplina de direito não me era dada por um professor de direito. Era-me dada por um advogado. Pô. O homem era advogado. Era o melhor professor que eu tinha. Também. E eu digo isto sabendo que o vosso professor Hugo vai ouvir o podcast. Estou a brincar. Não, mas o professor era muito bom porque ele exercia. Ou seja, ele não aprendeu, ele fez. Ok. É, eu acho que, eu não sei, nunca andei na universidade, obviamente, mas eu acho que tenho essa ideia, que muitos professores têm outra profissão à parte, não é? Sim. Isso é provável. É, isso é, e faz todo sentido, de certa forma, porque... Hoje em Por dia é acaso- preciso. Hoje em dia, muitas mas vezes, um depende. emprego não chega só para manter uma casa. Sim, imagino. Mas Com os depende preços que bastante estão. também. Nós estivemos a falar com o nosso professor de matemática sobre isso. Ele... Epá, a senhora vai ver isto, mas o nosso professor de matemática, ele disse que, eu não me lembro muito bem, mas ele tirou, acho que foi economia no secundário, e ele tirava umas excelentes notas em matemática e depois foi para a faculdade e começou a cair. E ele disse que ele tinha muita dificuldade porque é muito mais difícil. Eu acho que quem lhe dava as aulas era um engenheiro informático e que não tinha muita. Não tinha aquela coisa de explicar aquela. Sabe o que eu quero dizer? Não conseguia explicar tão bem porque não era a função dele. Entende? Mas isso é diferente. Porque isso, a matemática. Ok, não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Mas é preciso saber explicar porque tem muitas fórmulas e muitas coisas para decorar e é muita matéria, principalmente matemática A, vocês nunca tiveram? Pois, não. Eu cheguei a ter. Muito complicado. Uma camada ridícula de coisas para decorar. Aquilo nos exames vocês não podem levar as fórmulas convosco, é chatíssimo. Percebem? E é mesmo muita matéria. Nós temos matemática B, não é? Acho que não chega adaptável. Dos cursos profissionais tem matemática adaptável. É, pronto. Porque aquilo tem equações, inequações, probabilidade, estatística. Aquilo tem. Sim, mas vocês têm uma versão. Sim. Imaginem, eu quando estava em Ciências e Tecnologias, fiz até o 11º ano, depois troquei de curso para aqui. Quando eu estava em Ciências e Tecnologias, eu a matemática tinha explicador privado em minha casa, a dar-me aulas de 3 horas por dia, para ir 3 dias por semana, para tirar um 11. Cheguei aqui e tirava 20. Okay. Porque eu estudei tão intensivamente para matemática aplicada, quando cheguei aqui, era com os 2 olhos tapados e com uma bom partido. Pô. Aliás, o vosso professor de matemática lembra-se de certeza que eu chegava aqui sem saber que havia teste, tirava 20. Não é? Ele chegou a meter-me na mesa do professor para ninguém me mandar mensagens, não copiarem por mim. Sim, mas isso acho que em qualquer escola muitas vezes fazem isso. Sim, mas é daquelas coisas porque realmente é uma diferença muito grande. E a minha professora era péssima em Ciências e Tecnologias. Engraçado, eu também no ano passado, há 2 anos, quando andava na preparatória do Longo,
eu também não buscava nada de matemática e o ano passado vim para aqui e já tirei tipo 16, 17. Porque o vosso professor explica muito bem. Sim, o professor de matemática André. explica muito bem. O professor André é muito bom professor. E já que estamos aqui a falar de professores, qual é a diferença que a professora habituou-se a tratar agora as pessoas por tu e isso? Não trate. Sim, mas antes não tratava. Antes eram professores, agora não são professores, mas sim colegas de O trabalho. estatuto é diferente. Adaptação a isso. A pessoa Foi que- estranho? Foi muito estranho. Imaginem. Porque todos os professores estão a dizer para nos tratar por tu. Uhum. Pois, Não é? A professora Laura ainda, principalmente, eu digo, a professora pode, e ela, não é pode, é podes. E eu, está bem, podes, passado um bocado, a professora pode, e ela, olha, não é pode, é podes. Eu, pronto, eu esqueço, não dá. Imaginem, aos professores que não conhecia, fácil. claro. A professora Graciana, que vocês não devem ter, mas ela é muito querida também, conhecia na Lisboa Games Week. Professora Graciana, professor Luís, coisas assim, trato por tu, porque não os conhecia antes. Agora, os professores que foram meus professores é muito difícil, principalmente o professor Hugo, porque foi meu Pois. professor na universidade também. Ei! E então, está complicado. Pois. Então, mas Falando agora nunca aqui- tinha falado sobre isso, era? Ai não, Não, Nós não Ok. sabíamos. né? nós não Foi. sabíamos que o professor Hugo tinha sido seu professor na faculdade. foi. Isso a professora nunca lhes tinha falado. Eu não me lembro qual é que era o nome da cadeira. Lá são cadeiras, diz Uhum. cadeiras, não é disciplina. Pois. Não me lembro qual é que era o nome da cadeira, mas era tipo aplicações, Pois. era uma coisa assim. Foi fixe, eu gostei muito da cadeira dele, Ok. por acaso. E falando agora aqui de um assunto mais à frente, a Lisboa Games Week, como é que foi? Foi fixe. Nós não fomos. eu Pois e o não, meu vocês colega- os dois não Eu e foram. o meu colega Fomos os Ricardo. únicos que não fomos. Pois por, foi. por acaso somos quem estava na data, mas... Então é a altura certa para vos contar como é que foi. Exatamente. Como é que Ok. é Mas vocês nunca foram? O ano passado? Não, Não. foram? Não, ano passado, Não. ano Ai, não passado houve? nem Por causa ninguém do foi. Covid. Por causa do Covid. Pois, ok. Este ano não quisemos ir. Chegámos muito tarde, não achei que E eu houvesse eu tão uma tenho um pena. hobby à parte da escola. E Eu também. Não... o futsal e tinha jogo nesse dia, então. como Depois minha chegámos parte- tarde. Sim. Chegámos lá para Tinha as falta 8h30. no treino. Não sei. E para além disso, era mais horas de viagem do que lá. Pois. Não achei muito pertinente. eu ir. Só para ir eram 3 horas e meia, não é? Não demoramos tanto tempo. Eles tinham falado em 3 horas e meia com paragens. Foi 3 horas, mas separámos 15 minutos num... Foi 3 horitas. Prontos, mas como é que foi lá? É assim, eu não joguei Aquilo em nada. si. Não, jogou Não, nada. aquilo é muito fixe. Eu pessoalmente, sem querer ferir suscetibilidade, eu pessoalmente gosto mais da Lisboa Games Week do que da Comic Con. Tem mais coisas. Ok. Mesmo. A Comic Con, quando eu fui, tinha tipo 3 barraquinhas, 4, 5. A Lisboa Games Week vocês não conseguem andar com a quantidade de stands que lá tem e com a quantidade de gente que tem em cada stand. Mas é muito fixe porque tem todos os jogos, com jogos que ainda não saíram, os jogos que já existem mas que estão melhorados. É muito fixe. E depois já vocês ganham cenas e aquilo é top. Eu gosto muito da Lisboa Games Week. Não há sempre gostei. torneios nem nada. A professora, vocês não viram nenhum torneio de jogo? Não, mas eu acho que isso depende dos dias em que tu vais. É? Acho que está no cronograma de lá da Lisboa Games Week. Ok. O que aconteceu quando nós estávamos lá, que foi a coisa assim mais de extraordinário, era uma entrevista a pessoas que estavam a fazer cosplay de jogos, de Mortal Kombat e coisas assim. Sim, sim. Pronto. Isso nós vimos, estava a acontecer E lá uma havia entrevista. cosplays fixe ou nem por isso? Brutais. Que foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu quando andava cá fui à Lisboa Games Week 2 anos. Sim. Depois fomos outro à Famalicão Extreme Gaming. Hum. Nos 2 anos em que eu fui à Lisboa Games Week não havia ninguém mascarado. Tirando as pessoas que eram pagas para lá estar mascaradas. Sim. Mas pessoas que iam lá só visitar nunca se mascaravam. E havia este ano imensa foi? gente com cosplay. Sim, havia imensa gente. O vosso professor Ruben foi entusiasmadíssimo correr atrás de uma senhora que viu com o cosplay de uma personagem que ele gostava e chegou à nossa beira como uma criança. Ficou mesmo, uau, consegui, tirei uma foto! E mostrou-nos a foto e ele nem estava na foto, só lhe tirou a foto. Foi o professor engraçado. Ruben é muito fixe também. É, ele Estamos é a top. dar O aulas professor Ruben este é- ano, mas é fixe. Estou a gostar. Ele gosta muito de jogar. É. Percebe muito. Sim, ele jogou tudo. É. Jogou tudo. Todos os stands por onde passámos ele jogou.
E eu acho que quem gostou mais da visita foi o Sr. Howard. E eu nem fui. Ele Pois. adorou. E ele disse assim: olhem, tenho de ir ali só durante um segundo. Desapareceu e chegou com uma saca assim. Vocês não estão a entender. Foi incrível. Foi muito fixe. Eu gostei. Vocês viram ter ido? É, mas portanto, eu aquela achei, questão- eu não achei assim que era uma coisa que eu ia ligar muito. Ainda por cima, Ias. se calhar ia, que eu até gosto de jogar, mas tipo, só o tempo de viagem era muito. Passa-se bem. Porque imagina, foi muito cedo de manhã. Então as pessoas iam quase todas a dormir. Não é? Pois, mas a vida embora já não é bem assim, é mais barulho. E se calhar. Mesmo assim, era daquelas coisas. Era barulho, mas era aquele barulho do. Ih, olha o que é que comprei, não sei o quê. Não era nada de. Vocês estão agora são santos. Ok? Eu, quando nós vinhamos de autocarro ou íamos para algum lado, ainda por cima, quando era 3 horas, meninos, era a cantar às 7 da manhã até chegar. Aquilo era horrível. A professora também podia-nos falar agora, já que estamos a falar assim mais brincadeiras, podia-nos falar um acontecimento que a professora tenha. Sim. O acontecimento que eu tenho Que tenha acontecido numa aula, tipo do professor Hugo. do professor Hugo. Um Sei lá, acontecimento. uma pessoa qualquer. Eu não sei, o professor, pelos vídeos que nos mostram, ele parecia ser um bocado diferente na altura. Eu não sei se. Não estou a dizer isto negativamente, mas parecia ser um bocado diferente a maneira de interagir com os alunos. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho. Imagina, eu agora não conheço o professor Hugo como aluno, não é? Pois, Não sei conhece dizer como- se está diferente ou não. Sim. Continua a mesma pessoa. Eu gosto imenso do professor Hugo, continua a mesma pessoa. Oh, ele é fixe. Tá? É uma pessoa por quem eu tenho muito respeito. E é uma pessoa que vos ajuda imenso nos trabalhos, porque ele é uma pessoa muito metódica, muito organizada. Então vocês têm sempre as datas dos trabalhos para enviar logo no início do ano, Sim. certo? Isso é uma coisa que é muito importante, principalmente na universidade. Os nossos professores não faziam isso. Ok? Nós sabíamos as datas, é para aí dia 26 de setembro, pá. Aí, para aí. Chegava e pronto. Não é? Claro. Pois, mas o Sarugo e eu agora, nós tivemos essa questão também. No início deste módulo, nós estamos a dar o 3D agora na Blender, e ele disse que. O que é que ele disse? Foi por causa das datas, e ele disse que o Blender é preciso ter mais organização, e ele disse que ia pôr as datas todas e não aceitava fora do prazo, ia descontar logo. E eu acho que essa parte da organização do Sarugo também é um grande ponto. Positivo sem dele. dúvida. Ah, E é Olha, compreensível essa parte, porque. e o nós cuidado temos que ele mesmo- tem para o material e tudo. Sim, e depois Sem dúvida. em contexto de trabalho, essa Nós essa estivemos no organização que estudo- nós temos vai passar também. Uhum. Isso é muito bom. Nós estivemos no estúdio de som, ou realmente no sítio onde vamos a gravar este podcast. Se mudarmos alguma coisa de sítio, ou se tiver reparado, ele é capaz de não a seguir reclamar connosco, por causa de nós termos mudado aquilo. Num ponto de brincadeira, E é por isso que tem o material que tem. sim. É Que senão não verdade. tinha. Não é? É verdade. Se não se estimar, o pessoal não vai andar sempre aqui a pagar material novo. Não É verdade, os computadores que nós temos lá na sala ainda demorou algum tempo para eles chegarem. Pois. Normal. Mas é. Mudaram todos, não foi? Foi. Menos o- Mudou a menos o sala da ponta. toda, nem Menos o da mudou. ponta. Oh, mas isso é um Aquele computador. que não está. Sim, é o da Apple. Eles gastavam muito antes, era sem condições. E nós queríamos trabalhar e não dava para editar, era muito difícil. Eu acho que se tivéssemos tido logo aqueles computadores no início do ano, 10º ano, ia sair uns trabalhos melhores para a escola e para nós. Íamos ter uma boa nota, porque a diferença de gravar alguma coisa ou editar alguma coisa era muito. Porque os computadores antigos eram muito lentos. Uhum. Eu entendo o professor normalmente em casa e o mais geral, eu acho que é as pessoas utilizarem o Windows. Os Macs são um pouco mais escassos, também por causa do preço. E o professor fazia questão que nós tivéssemos Macs por causa do estágio. Ele disse isso, porque depois, se nós fôssemos para o estágio e tivéssemos Macs, nós não estaríamos habituados a trabalhar com eles. Uhum. E assim, como Mas tínhamos isso na ele escola. referiu no início do ano, no 10º ano, por isso é que ele queria tentar meter os Macs. E ele queria tentar substituir por Macs, só que não conseguiu, eram muitos custos.
Os preços E, são absurdos hoje em dia Pois no é. material. Sem Se dúvida. já estes devem ter sido, Sim. mesmo com um patrocínio ou alguma coisa assim. Eu não sei, estou a dizer por. Não, é muito caro. É. É muito caro. É que Para foram substituir o quê? todos. Sim, e se 16 fosse Macs era uma torres? coisa. Foram 16 torres? Acho que foram 10 torres e 10 portáteis, não foi? Não, acho que Foi. os números também não importam assim tanto. Sim, mas o mas foi- material que foi remodelado. Foi um custo um bocado grande. Os PCs lá de cima, que sinceramente eu considero um bocado lentos, ainda assim, Sim. antes eram melhores que os Macs. Dos Então, laboratórios. Sim, Sim. nós É. antes preferíamos estar num laboratório 6 ou 7 do que estar num laboratório 2. A sério? Sim, A os sério, Macs porque não se os Macs mexiam. não dava para trabalhar. E 2 ou 3 nem sequer conseguiam. Dava, por exemplo, quando tínhamos um DCA, alguma coisa assim, que era, tínhamos muito um módulo de fotografia e isso, e dava para trabalhar, dava para vir cá para baixo. Agora quando tínhamos TM, que era edição de fotos e essa coisa, Photoshop, É, preferíamos estar lá em cima. porque os Macs eu acho Quer que dizer, também- nós aqui em baixo nem usávamos Photoshop, era Photopay. É, usávamos o Photopea porque não conseguíamos baixar o Master Collection. Não era compatível com o computador. Então acho que consegue ver que tipo, já não estava. Começava a ficar sem condições. Uhum. Estava muito antigo, já não atualizava. Então Pois, tinha mesmo que se trocar. pois, isso é um bocado Mas complicado. também há escolas que não usam os programas da Adobe também. Então nós não é que nós possamos reclamar sobre isso. Mas já que temos, tipo a escola pagava, tinha, que não é barato. O Master Collection não é barato de todo. E não conseguimos usufruir por causa dos PCs, é um Uhum. bocado mau. Ainda por cima, Sim, nós que sim. somos multimédia, os PCs lá de cima são para toda a gente. Uhum. E davam com o Photoshop e o Premiere, lembro, mas davam. E um que era só para curso de E multimédia. nós de multimédia não conseguíamos usar. Então não fazia sentido de todo. Pois. Agora já temos estes PCs que são bem melhores. E a professora, quando dava aqui aulas, tinha visitas de estudo relacionadas com o seu curso? Quando eu tinha aquelas, Sim. tínhamos. Não havia tantas visitas de estudo. Vocês estão a ter muitas visitas de estudo e eu acho muito bem. Mesmo. Mas. Sim, mas sendo que algumas visitas de estudo que nós temos não é uma visita de estudo muito apropriada ao nosso curso. Quais é que já fizeram? Fomos ter, por exemplo, aquela coisa das águas do Porto. É, nós colocamos essa questão Jardim? ao professor. Não foi jardim. É um jardim. Jardim Aqui em da água? Campanhã. Jardim das águas? Ah, sim. É aqui em Campanha. Eu sei. Uma colega de vocês que vai fazer um trabalho de manutenção. É isso, da Central. Ok. É jardim das É, águas. qualquer coisa. Mas nós colocamos essa questão. Não foi a Soru, foi a Soru. A diretora Foi de a turma diretora foi até o nosso Por causa da delegado, reunião intercalar. o Nuno, Hum. que foi à reunião intercalar e falou sobre isso das visitas de estudo. Pronto, todos os professores. Ah, eu tive presente. É, Sim. fixe E ele nós falou termos- também que podíamos ter visitas de estudo tipo gráficas, Sim. coisas assim, mas a ver com o nosso curso. E não agora vamos ter um estágio. É Eu acho que engraçado. podíamos ver uma empresa. Eu estou a perceber, mas o que é que. É engraçado, nós temos muitas visitas, mas ainda não tivemos nada que fosse, que, pelo menos que eu considero assim, tão relevante para o nosso curso. Que nos desse alguma coisa. Acho que é só preencher. Entende? Preencher, não. Às vezes parece um bocado. Mas Foi preencher. isso que nós dissemos à diretora da turma. E eu acho que a turma concorda connosco. É claro que pode ter outras questões, essas visitas. Mas não acho que seja assim tão relevante. Mas para nós, às claro, vezes. nem toda a gente tem a mesma opinião. Sim. Sabes que os jovens repórteres para os ambientes também precisam dessas tal visitas de estudos para fazerem reportagens. Claro. Uma visita a uma gráfica não faz sentido nenhum isso Sim, para eles. sim, mas uma ou outra, agora nós temos muitas Mas é que mesmo visitas. assim, meninos, o que é que vocês acham que iam fazer numa visita de estudo a uma gráfica? Eu não sei, Ver- eu não fui eu que dei a ideia da gráfica, mas sei lá, o contexto, depois, posteriormente para o estágio, nós não temos muita ideia do que é que nós vamos fazer. Pois, não temos ideia. E se nós não tivéssemos visitas de estudo era compreensível, porque a escola não tinha essas condições para ter visitas. Mas a questão é que nós temos muitas e nenhuma delas tem a ver com isso, tem a ver com o nosso curso, entende? Eu acho que seria pertinente tentarem arranjar visitas a ver com o nosso curso. É claro que se Mas não for vocês possível, têm maneira de sugerir, sim, não é? e nós Vocês podem sugerimos. fazer sugestões. Sim, e Tá, é um mas estudo sugestões, não é? Criamos visitas de estudo mais relacionadas com o nosso curso. É dizer, E nós dissemos. queremos ir a tal sítio Uhum. pelo motivo de.
A nossa diretora de turma, nós fomos com ela disse, nós, o que é que nós dissemos? Dissemos para ir a um estúdio, por exemplo, era engraçado, ver como é que funcionam as gravações, essas coisas, se conseguisse era engraçado. Eles disseram uma gráfica também, não sei muito bem o que é que eles queriam ver numa gráfica também, mas até compreendo de certa forma, porque provavelmente nós podemos estagiar para uma gráfica e iria ser interessante ter uma ideia antes de ir para lá. Uma empresa 3D, por Sim, exemplo. uma empresa 3D. Ok. E eu acho Também que eu- iria ser pertinente para nós. Nós as visitas de estudo que fazíamos no meu tempo era... No meu tempo. A idade que eu tenho. No meu tempo era... Fomos à RTP, acho eu. Fomos à SIC. Eu Sim. acho que isso RTP. era pertinente para nós. Sim, nós nunca fizemos nada disso, entende? Nós nunca fomos a nenhum sítio assim. Eu tenho ideia que nós Mas a fomos a um professora destes. tinha algum custo. Tinha algum custo, certo? Essas visitas de estudo. Ou Genuinamente acho que não. se fosse era tipo 1 euro ou 2, não era? Acho que não. Não? Não, mas mesmo que tivesse, se fosse bom Sim. para nós. Yeah. Mas eu eu acho que estou a esse dizer curso acho que não não, ia- porquê? Porque nós íamos de transporte, não é? Mas quem tinha o passe, tinha o passe. Uhum. Entende? E era do género, chegávamos lá e aquilo era basicamente entrar. Vocês não pagam um bilhete para ir ver como é que eles trabalham. Sim, sim, isso. Entende? Aliás, nós fizemos parte de uma reportagem. Ai, como é que se chama? Não sei quem, festa ou... Estava em festa. É isso? Não. Portugal, Sei lá. É da RTP aquilo do... mas não é reportagem. Mas a senhora disse em festa. Foi Ai, não sei. Aquilo era... Mas a senhora que falou sobre isso. Ok, se calhar não era festa. Era uma coisa qualquer. É, mas foi uma reportagem qualquer e acho que foram... Era como se fossem... Mas a senhora que falou sobre isso, eu lembro-me. Foi hilariante, porque eu tenho um amigo meu da turma, Nessa ocasião. Mas foi... que era o João, que vocês já conhecem, certo? Não sei. O João Souza, que fez a modelação que está no Laboratório 2. Sim. Era um, é um Aquele grande amigo meu. sim. Aquele de. Que agora Sim, usam. exatamente. É um grande amigo meu. E ele agora já veste mais roupa, mas ele na altura só vestia Adidas. Porquê? Porque o irmão dele é o Vasco Souza, que é patrocinado pela Adidas porque ele joga no Porto. Sim. Portanto. E no sub-20, eu não percebo nada de futebol. No sub-21? Deve ser sub-21, sub-23. É, pá, é. Bem, não sei. E Tem sub-23. Tem. Tem sub-20. Falso. Não sei, continuando. e ele era patrocinado pela Adidas, tinha um plafond muito grande, então ele só usava Adidas. Mas nesses programas não se pode ter a marca à mostra. Então nós chegámos lá e ele vai casaco de Adidas, calças da Adidas, sapatilhas da Adidas. E o homem chegou lá, olha, não pode estar com a marca à mostra, tente tapar as calças e tira o casaco. E ele tira o casaco e aparece um símbolo enorme, Adidas, e ele fica... Pronto, então solta o cabelo e tenta meter à frente. Então ele estava sempre assim. Foi muito engraçado. Foi Mas hilario. fogo. Isso também, não ter a marca à mostra é um bocado difícil. O que é Não, que és? mas é Não, compreensível, de certa forma. Claro. Pode, ok. é como se estivessem a patrocinar, não é? Está a Sim. aparecer na televisão. Certo, mas para toda a também gente ver. o rapaz não tinha culpa. Então se ele só vestia Adidas, Oh, bro, Ele não mas é que sabia. nós nem sabíamos que nós íamos para pois, fazer lá parte. está, não sabiam. É, Então é um mas a bocado questão aqui difícil. também é compreensível. É totalmente compreensível, mas de certa forma, se forem entrevistar alguém na rua e tiver com uma roupa assim, eles não pedem para a pessoa tirar. E, Mas é diferente. obviamente, mas estão a aparecer na mesma, entende? Isso. Mas é diferente. Porque tu, se fores entrevistar alguém na rua, podes entrevistar uma pessoa que esteja vestida com Adidas, uma pessoa que esteja vestida com Nike, não sei o quê, cidades diferentes, mesmo que seja na mesma cidade, ruas diferentes, etc. Agora, se vocês forem entrevistar uma pessoa, entrevistar não, fazer o programa, ok, que já estava planeado, não sei o quê, e uma das pessoas convidadas vai usar Adidas, é do género, o foco está nos convidados. Claro. Então a marca que vai aparecer ali é Adidas. Ok? É como se fosse um patrocínio. É como se vocês estivessem a dar, como se a marca vos estivesse a pagar para vocês fazerem publicidade. Ok? Isso não pode aparecer. É normal. Estavam a pagar a ele, mas sim ao irmão dele. Tá, mas não estão a pagar ao programa Sim, para fazer sim. publicidade. Não é? Sim. Pois, é. Por isso. Eu acho que já deu o nosso tempo também. É? E, Então, acho que
Isto aqui é a vida de estudante, é complicada. É. Estamos muito apoio. Uhum. Vamos agora para uma aulita. Vamos ter aulas Damos sobre- como terminado aqui um podcast, primeiro episódio com a professora Ana Nogueira. Muito obrigado. E de Obrigada. todos, não é? E Não é de só todos, para- a equipa que esteve aqui atrás das câmaras. Obrigada, equipe. Equipa de Obrigado, som. equipa, obrigado, assistentes. Não fizeram nada. Mas parece bonito. Nós dizemos tchau, maltinha. Tchau. Tchau. Caramba, que som. Quanto é que fiz? 30 minutos. 30 minutos! Meia horinha mesmo assim a correr. Olha, Olha o Rio. Pode para ser professora. Rio. O motor das janelas é para estarem abertas. Ah, desculpa. Não, já vos pedi. Sabes porquê?